Boa noite, pessoal. O tema da aula de hoje é capacidade civil. Quando a gente fala em capacidade civil, a gente fala que a lei civil, ela tem o intuito de proteger as pessoas em razão da idade dela, do estado mental dela, da saúde que essa pessoa tenha, né? E a lei permite é, o exercício dos direitos às pessoas que têm plena capacidade civil e veda e proíbe o exercício desses direitos a quem não detém dessa capacidade civil. Quais são as espécies de capacidade civil? As espécies de capacidade civil, como a gente está vendo aqui, elas se dividem em capacidade de gozo, ou capacidade de direito, e capacidade de fato. A capacidade de gozo, ela é inerente a todo ser humano. Todo mundo possui essa capacidade de gozo, porque toda pessoa nascida com vida tem a capacidade de ser titular de direitos e deveres. Aliás, já vimos em outras aulas que, para o direito civil, a vida é classificada, é caracterizada com o nascimento com vida que decorre da respiração. Então, para o direito civil, a respiração é o fato que detém que a pessoa consegue, conquista essa capacidade de gozo, né? Então, a capacidade de gozo, ela consiste na capacidade para aquisição dos direitos reconhecida a todos os seres humanos, sem qualquer tipo de distinção. E todo ser humano adquire a capacidade de gozo a partir do nascimento com vida. E esse nascimento com vida se dá com a respiração humana, conforme já visto em outras aulas. Já a capacidade de fato, também chamada de capacidade de exercício, é a aptidão dessa pessoa de praticar os atos na vida civil, né? Ela pode ser retirada pela lei. O exercício dos direitos pressupõe a consciência e vontade. Por exemplo, um menor de 10 anos de idade, ele recebe uma herança deixada pelo seu pai ou pela sua mãe, né? Ela tem a capacidade de gozo, ela tem o direito a essa herança, né? Mas ela não pode exercer essa herança. Está aí a diferença entre a capacidade de gozo e a capacidade de exercício. O menor, ele de 10 anos de idade, ele pode ter a capacidade de gozo, mas ele não terá a capacidade de exercício. Ele não pode vender um apartamento que foi deixado de herança, ele não pode alugar esse apartamento que foi deixado de herança, a não ser que o representante legal dele, o pai, a mãe, o avô, a avó, autorize essa venda, esse negócio jurídico. Então, a capacidade de gozo é aquela capacidade que a pessoa tem inerente à vida humana. Então, a partir do momento que ela nasce com vida, ela adquire essa capacidade de gozo. E já a capacidade de exercício é a aptidão que a pessoa tem para exercer esses direitos que a vida civil lhe permite. Feito isso, vamos falar então agora, falamos da capacidade, vamos falar agora da incapacidade. A incapacidade é a restrição legal ao exercício desses direitos, né? Ou seja, todo mundo tem a capacidade a capacidade civil, mas a incapacidade é a restrição desta capacidade. Quem vai determinar se a pessoa tem ou não tem a capacidade é a lei. Quais são os absolutamente incapazes? A lei permite, né? Ela restringe direitos àqueles que não têm a plena capacidade. O absolutamente capaz são aquelas pessoas que não têm a possibilidade de exercer os seus direitos, sendo que se praticado um direito por esta pessoa, este ato praticado por essa pessoa vai ser absolutamente nulo, né? É o que prevê o Código Civil, né? E já até conversamos isso em outras oportunidades. Então, quem são os absolutamente incapazes? Os absolutamente capazes são aqueles menores de 16 anos de idade, né? Esses são aqueles pessoas que são totalmente incapazes, ou seja, não podem praticar qualquer ato na vida civil. Havia, né, no Código Civil alguns
algumas pessoas que poderiam exercer relativamente os seus direitos, né? E o Código Civil falava que as pessoas que tinham deficiência, elas não poderiam exercer qualquer direito. O Estatuto do Deficiente, que é a Lei 13.136 de 2015, ela revogou o artigo 3º do Código Civil, né, que constava que os enfermos e aqueles que, de forma transitória, né, que tinham alguma questão, alguma deficiência física ou mental, né, eram absolutamente incapazes. Né? Então, o Estatuto do Deficiente revogou esse artigo 3º, nada mais justo, né? Porque com a vigência do artigo 3º do Estatuto do Deficiente, houve a alteração do Código Civil no sentido de que, a partir do momento de 2015, somente os menores de 16 anos que tinham que eram absolutamente incapazes. Né? Ou seja, quem é doente, quem tem alguma deficiência física, vai ter que verificar caso a caso para saber se ela tem capacidade ou se ela não tem capacidade. Antes de 2015, todo mundo, todos os deficientes, todos os enfermos, não tinham capacidade civil. Isso se torna um pouco injusto, de certa forma, uma, uma, é, uma restrição a esses direitos dessas pessoas, um preconceito a esse direito dessas pessoas. Né? Então, em 2015, houve a revogação, né, de parte do artigo 3º do Código Civil, sendo que atualmente somente os menores de 16 anos de idade são chamados de absolutamente incapazes. É o que está aqui no artigo 3º. Né? A redação atual do artigo 3º é essa que está aqui na tela para vocês. São absolutamente incapazes de exercer pessoalmente os atos da vida civil os menores de 16 anos. Né? E tinha três incisos nesse artigo 3º, que, como eu falei, tratava da questão dos deficientes. Isso foi revogado pela Lei 13.146 de 2015, por conta do Estatuto do Deficiente. Ou seja, o deficiente vai ser considerado absolutamente incapaz caso a caso, dependendo, obviamente, da situação daquele deficiente. Dito sobre a incapacidade absoluta, vamos agora à incapacidade relativa. O que são os relativamente capazes? Ou seja, quem pode exercer parte de seus direitos. Né? O artigo 4º do Código Civil conceitua, né, que os relativamente capazes, né, são aqueles que podem praticar alguns atos da vida civil. E esses atos da vida civil é realizado por meio de assistência legal. Né? Sendo que, se não houver alguém que faça essa assistência, né, o ato praticado é nulo de pleno direito. E tem a previsão da incapacidade relativa aí dentro do artigo 4º do Código Civil, que diz que são incapazes relativamente, ou seja, não é uma incapacidade total, ela é relativa. Eles podem praticar alguns direitos ou não praticar outros, né? Que é os 4 incisos que prevêem aí quais são os relativamente capazes. Ou seja, aqueles que não estão dentro deste artigo 4º do Código Civil são chamados de relativamente incapazes. E quais são os relativamente capazes? Né? Os relativamente capazes são os maiores de 16 anos e menores de 18, ou seja, quem tem acima de 16 anos e abaixo de 18 anos são chamados de relativamente capazes. Os ébrios habituais, né? Quem são os ébrios habituais? São os alcoólatras, aquelas pessoas que possuem alto consumo de álcool, né? O alcoolismo hoje é considerado pela doutrina e pela lei como uma doença, né? Então os ébrios habituais também são relativamente capazes, podem praticar alguns atos, outros não podem. E quem vai restringir e limitar
quem pode e quem não pode praticar atos da vida civil, né? É a lei, né? Então cada legislação vai ter essa previsão, né? Além disso, os viciados em tóxicos, né? Também é considerado doença, né? Os viciados em tóxicos também são chamados de relativamente capazes. Aquelas pessoas que, por causa transitória, não puderem exprimir a sua vontade. Quem são esses? Aquelas pessoas que estão em coma induzido, por exemplo, né? Então, quando por algum acidente, por alguma enfermidade, a pessoa está ali que não pode exercer totalmente a sua vontade, ela é chamada também de relativamente capaz. E por último, os pródigos. Quem são os pródigos? Já vimos isso também em sala de aula, mas são aquelas pessoas que gastam imoderadamente o seu patrimônio. Ou seja, todas aquelas pessoas que acabam utilizando do seu patrimônio de forma imprudente, né, como por exemplo participação de jogos de azar, né, essas pessoas são chamadas de pródigos. E esses pródigos também possuem, são relativamente capazes. Por último, vamos ver aqui a emancipação. A emancipação é a antecipação da capacidade. A gente já viu também em sala de aula que assim que a pessoa completa 18 anos de idade, ela é chamada de absolutamente capaz, né? Mas a pessoa pode antecipar essa maioridade, esta capacidade civil, por intermédio deste Instituto de Direito Civil chamado de emancipação. E o que é a emancipação? O conceito da emancipação é a cessação da incapacidade, sendo que ela é irrevogável, ela é definitiva. Uma vez emancipada a pessoa, ela não pode mais voltar a ser menor, a ser realmente a voltar a ter incapacidade. A emancipação é a cessação definitiva da incapacidade, ou seja, é a terminação da incapacidade. Uma vez cessada a capacidade civil, né, uma vez que a capacidade civil seja cessada por intermédio da emancipação, não tem como mais voltar atrás. Tá? Ela pode vir a ser anulada, sim, a incapacidade, mas somente se verificar um prejuízo ao emancipado, ou alguns dos vícios, como coação, como dolo, não é? São situações aí que podem vir a cessar a incapacidade. Mas a coação, o dolo, né? Ou seja, a pessoa foi forçada a ser emancipada, por exemplo, né? Ou seja, a emancipação ocorreu dolosamente para prejudicar o menor. Né? Nessas situações, verificado caso a caso, o juiz, numa ação judicial, pode vir a anular a emancipação. Né? E quais são os tipos de emancipação? Temos aqui a emancipação legal e a emancipação voluntária. A emancipação legal, ou seja, aquela que decorre da lei, né, ela ocorre nos casos de casamento, exercício do emprego público efetivo e a colação de grau em ensino superior. Então, se a pessoa, mesmo não tendo a total capacidade, ela contrai matrimônio, ela é efetiva no exercício de um emprego público ou ela cola grau num curso superior, ela é considerada legalmente emancipada. Então aqui é uma situação que a lei determina. Ocorrido qualquer uma dessas hipóteses, o casamento, o exercício do emprego público ou a colação de grau em ensino superior, ela é considerada emancipada. E a última forma de emancipação é a emancipação voluntária, ou seja, essa emancipação voluntária, a pessoa, ela não é a lei que determina, e sim é uma possibilidade da pessoa querer a emancipação, né? Ela que solicita a emancipação, né? Ela que faz a solicitação dessa emancipação ao menor. Então, nessa situação, o menor, obviamente, né, ele só pode ser emancipado se tiver mais de 16 anos,
né? Deve ser realizada por uma escritura pública, então tem que ir até o cartório de notas para a realização dessa emancipação, onde é feito um documento que a gente chama de escritura pública pelo escrevente do cartório de notas, né? E deve obrigatoriamente ser assinado pelos representantes legais, pelo pai, pela mãe do menor. Se não tiver nem pai nem mãe, quem ali possui a representação daquele menor, um tio, um avô, uma avó. O menor pode sim ser emancipado quando tem mais de 16 anos de idade, bastando que o pai e a mãe ou os representantes legais vão até o cartório de notas, realizem uma escritura pública, né? Feita essa escritura pública pelo pai, assinado pelo pai, assinado também pela mãe ou qualquer representante legal, feita essa escritura, o menor é considerado emancipado, né? E para os menores de 16 anos, como é que acontece? Para os menores de 16 anos, a lei fala que só pode ter emancipação por decisão judicial. Então a pessoa tem que entrar com uma ação judicial, né, e o juiz vai ali analisar, verificar se vai ter algum prejuízo a esse menor. Né? Todas essas ações que envolvem o menor, o Ministério Público ele atua junto, né, dando a sua opinião sobre o caso, se vai ter algum prejuízo ao menor ou não. Verificado o prejuízo, vai ser negada a emancipação. Se não houver nenhum prejuízo, nenhum risco de fraude, nenhum risco técnico para o menor, né, aí é concedida aí a emancipação. Isso tudo vai depender aí, nesses casos dos menores de 16 anos, de uma autorização judicial, ou seja, precisamos de um processo judicial para isso, né? E aí houve já algumas perguntas, né, de alguns alunos, de ex-colegas de vocês, né, com relação a essa questão da emancipação voluntária, que pode ser as perguntas de vocês também, né? A emancipação voluntária, né? A pessoa é considerada então maior de idade? Não, né? Uma coisa significa a cessação da capacidade, outra coisa é a maioridade ou menoridade dessa pessoa, né? Então, sendo emancipado, ele continua sendo menor de idade, mas ele pode realizar os atos da vida civil, que é a questão da capacidade. Outras perguntas que fizeram é o seguinte: ele pode tirar a carteira de motorista, né? Também não, porque a legislação da aquisição da carteira de habilitação é quando a pessoa faz 18 anos. Aí não é uma questão de capacidade ou incapacidade, é sim uma questão que envolve a limitação da idade da pessoa. Então hoje a legislação de trânsito fala que a pessoa o, só pode adquirir a carteira de motorista quando completar 18 anos, né? Se a lei falasse, não, só pode ter capacidade civil quer dizer, só pode ter a carteira de motorista quem tem a, a capacidade civil. Aí sim o emancipado poderia ter, né, a habilitação, mas não é o caso, né? Não é o caso do que a gente está discutindo aqui. Então, resumindo, né, a emancipação voluntária, o menor tem que ter necessariamente 16 anos, deve ser feita por escritura pública, assinada pelo pai, pela mãe, qualquer outro representante legal. Se ele tiver menos de 16 anos, né, somente por autorização judicial, isso é extremamente importante dizer. E a emancipação não significa maioridade, né? Toda a legislação que fala que o ato só pode ser praticado por maior de idade, né? A emancipação não significa que ele pode, por exemplo, exercer esse direito, né? Isso é muito comum em, por exemplo, alguns shows, alguns espetáculos só podem ir maior de idade. Se o emancipado pode? Não, porque se a lei fala e a determinação fala que é só para maior de idade, o emancipado não é considerado maior de idade, ele só detém de capacidade civil. Então, o que o emancipado pode fazer? Ele pode vender um imóvel que esteja no nome dele sem a necessidade de autorização dos pais, né? Ele pode alugar um imóvel, pode abrir uma empresa, né? Pode administrar uma empresa, né? Então, ele tem todos os direitos de um plenamente capaz possuir.
né? Esse é a emancipação voluntária. Com isso a gente termina o tema dessa aula de hoje, né, que a gente tratou então da capacidade civil, das espécies de capacidade civil, capacidade de gozo, capacidade de exercício. Falamos da incapacidade absoluta, quem são aqueles absolutamente incapazes, que pelo Código Civil atual é somente aqueles menores de 16 anos. Né? Vimos também a situação da alteração do Código Civil pelo Estatuto do Deficiente. Falamos de quem são os relativamente capazes, que está no rol do artigo 4º do Código Civil, e falamos das duas situações, o conceito das duas hipóteses, das situações de emancipação. Emancipação legal e emancipação voluntária. Então, esse é o tema de hoje. Dei uma lida na apostila, né, além da aula, mas também na apostila, que vai ser como complementação do estudo de vocês. Então, logo, pessoal, até a próxima.